O Hamas anunciou nesta sexta-feira que aceitou os termos do acordo de cessar-fogo para a guerra contra Israel na faixa de Gaza. Vamos ver. O anúncio abre o caminho para uma trégua de 60 dias na guerra entre Israel e Hamas. O governo de Benjamin Netanyahu já havia aceitado a proposta, mediada pela Casa Branca. Agora, os dois lados precisam fechar os detalhes do documento antes do início do cessar-fogo. O texto prevê a troca de 28 reféns israelenses, 18 deles mortos, por prisioneiros palestinos detidos em Israel. O exército israelense também seria obrigado a deixar regiões do norte da faixa de Gaza, onde ocorre a maior parte dos conflitos entre os militares e o Hamas. A expectativa é de que as partes consigam negociar uma paz permanente durante os 2 meses de cessar-fogo. A última trégua acordada teve início em 19 de janeiro e foi rompida por novos ataques de Israel em Gaza no dia 18 de março. A guerra na faixa de Gaza começou em 7 de outubro de 2023, quando o Hamas avançou sobre o sul de Israel e matou mais de 1.000 civis. A ocupação israelense sobre o enclave palestino já deixou mais de 64 mil mortos. Bem, vamos lá, vamos começar. Professor, eu quero alimentar a minha esperança de um cessar-fogo real. Posso? Eu acho que sim, Thaís. É bastante provável que o Hamas acabe concordando com esse cessar-fogo, porque o Hamas está bastante debilitado, né? As suas capacidades militares foram praticamente destruídas pela ação militar israelense. Embora o novo líder militar tenha dito que ou iria aceitar um acordo honroso ou partiria para uma guerra de martírio, né? Uma guerra até o final, a verdade é que o Hamas tem muito poucas alternativas a não ser aceitar um cessar-fogo, visto a sua extrema debilidade. Eu acho que é possível, sim, que a gente consiga ter esse cessar-fogo nesses termos que estão se anunciando, né? Da libertação aí de alguns reféns vivos e a devolução de corpos, né? Nesse prazo de 60 dias. Se lá no final de 60 dias, se vai se conseguir um acordo de paz definitivo com a retirada do exército israelense, aí eu já acho um pouco mais difícil, porque os objetivos do Hamas e objetivos de Israel, nesse momento, são irreconciliáveis. Então, tentando responder objetivamente a sua pergunta, eu acredito sim no cessar-fogo, mas eu tenho dúvidas se isso vai ser, se vai chegar a um acordo de paz definitivo ao término dos 60 dias. Lorival, o que você enxerga de risco desse cessar-fogo? Já houve uma tentativa que falhou. O professor acaba de trazer aqui a informação que a gente está vendo todos os dias, o desmantelamento do Hamas, mas sempre sobra uma célula, sempre sobra uma fonte de renovação ali. Do ponto de vista da força do Hamas, ela foi destruída, você enxerga que ela foi destruída estruturalmente? Acho que foi bastante degradada, mas o cessar-fogo não depende só do Hamas. Israel já aceitou várias vezes e voltou atrás. E violou. Quem está com a iniciativa militar é Israel, não é o Hamas. E existe um problema interno no gabinete israelense, que é a presença do ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, e do ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, cujos partidos somam 13 cadeiras na Knesset, o parlamento israelense, e a maioria do Netanyahu é de apenas 8. Então, ele depende desses dois personagens e eles são contra qualquer negociação com o Hamas, né? E os partidos deles, que são sionistas religiosos, ultra-religiosos, eles querem a ocupação e anexação da Cisjordânia e da faixa de Gaza também. E veem nessa guerra essa oportunidade em relação à faixa de Gaza que tinha sido devolvida aos palestinos em 2005. Então, Israel muitas vezes afirma que aceitou por pressão antes do Joe Biden, agora do Donald Trump, mas na hora H, Israel mesmo viola ou não chega a afirmar o cessar-fogo.
Bom, o que o Hamas está esperando é um compromisso dos Estados Unidos de forçar o governo israelense a se comprometer com uma retirada da faixa de Gaza. Essa é uma condição do Hamas. E isso é bem complexo, né? Porque são dois governos diferentes. Por mais que os Estados Unidos tenham influência sobre Israel, o Trump não manda no Netanyahu. Isso já ficou claro também. E ainda mais quando o Netanyahu está lutando pela própria sobrevivência política. Claro. Agora, professor, o que sempre faltou nesse conflito, infelizmente, foi a identificação de uma liderança palestina capaz de estar numa mesa de negociação com Israel, mesmo diante dessa configuração beligerante aqui e irredutível que o Lorival acabou de dividir conosco aqui. O que o senhor espera? Há alguma possibilidade de surgir aí uma liderança, mesmo que precise contar com atores como Donald Trump para tentar uma negociação? Essa é a grande dúvida, né, Thaís? Qual é o objetivo político? Como que isso vai se conformar ao fim das hostilidades, né? Quem governará a faixa de Gaza ao término das hostilidades? O que se fala é numa tentativa aí da autoridade palestina, que controla a Cisjordânia, né, substituir o Hamas na faixa de Gaza, tendo em vista que o governo israelense não aceitará a manutenção de um governo do Hamas naquela região. Eu concordo com o Lorival quando ele fala que os dois ministros mais nacionalistas vão sempre se colocar contrários a esse acordo de paz, mas eu acho que nós, nesse momento, temos uma situação nova, que é o fortalecimento político do primeiro-ministro Netanyahu ao fim da sua campanha vitoriosa contra o Irã, né? Uma campanha exitosa no Irã que fortaleceu politicamente o primeiro-ministro, a ponto da oposição ao Netanyahu já ter afirmado que mesmo que os dois ministros se retirem, né, e parem de apoiar a coligação de Netanyahu, nesse momento, em prol de um cessar-fogo, eles se comprometeriam a não desafiar o governo, né, a não derrubar o governo nessa circunstância. Então, talvez por esse fortalecimento do Netanyahu nesse momento, o cessar-fogo seja sim possível. Agora, eu concordo que lá na frente, para um fim definitivo das hostilidades, aí a situação política é bastante mais complicada e por isso eu não acredito que essa circunstância já esteja colocada. Lorival, a gente pode pensar em qualquer avanço do ponto de vista humanitário nesse processo de cessar-fogo? Sim, tem esse item, né, nesse acordo, que Israel, então, permitiria que a ONU voltasse a se responsabilizar pela ajuda humanitária, né? A ONU tinha 400 postos de distribuição de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Israel introduziu uma agência do governo israelense, com apoio americano, com 4 postos que todos os dias abrem fogo contra os palestinos que vão pedir comida lá, né? E isso já matou 600 pessoas. São dezenas de mortes por dia. E pela lei internacional, tem que ser uma agência isenta internacional que tem que fazer essa ajuda humanitária por razões óbvias. Um exército de ocupação, que é uma força beligerante, não pode ser aquela que ajuda a população que eles estão reprimindo, oprimindo, né? Mesmo assim, os palestinos estão morrendo de fome, literalmente, e vão em busca dessa comida porque não tem alternativa. Eles têm de escolher entre morrer de fome e morrer a tiros ou morrer os bombardeios israelenses que são incessantes. Isso tem levado a uma perda de prestígio de Israel, né? Países como a Alemanha, Reino Unido e França, que sempre apoiaram muito Israel, estão criticando duramente Israel. E a própria opinião pública israelense, uma parte dela, se insurge contra essa situação. Professor, para a gente terminar, o último aspecto que eu quero lhe ouvir é a reconstrução de Gaza, minimamente, porque ela está praticamente destruída. Quer dizer, até do ponto de vista humanitário, é preciso pensar em alguma... O senhor enxerga algum compromisso cabendo nessa discussão de alguma reconstrução da faixa de Gaza?
A reconstrução ela é absolutamente necessária, né? Ao término das hostilidades vai ter que se encontrar uma fórmula de financiamento. Já houve aquela proposta do presidente Trump, mas aquela proposta foi completamente descabida, né? De retirar completamente a população de Gaza e fazer uma nova Riviera, né? Uma coisa sem pé nem cabeça. Os países árabes também já se colocaram à disposição, os países do Golfo, né? Em financiarem essa reconstrução. Ela terá que acontecer forçosamente, de alguma maneira terá que acontecer. Mas tudo isso, Thaís, passa por esse arranjo político do pós-guerra, né, de quem vai governar a faixa de Gaza, e isso está muito obscuro ainda. A gente não consegue vislumbrar uma saída, a gente não consegue ainda ver, pelo menos eu não consigo ver, uma solução política para o pós-guerra. Então, tudo isso vai depender desse arranjo que ainda não está claro. E, Lorival, quanto tempo você enxerga são 60 dias dessa coisa de cessar-fogo, mas você consegue ver força nesse prazo? Ele é sustentável? Ele é possível, isso já foi feito, né, no início dessa crise de forma muito exitosa, né, muitos reféns foram soltos, foi uma negociação, um acordo bastante consistente. Mas, de novo, eu acho que, e de fato, concordo plenamente com o Paulo, que existe o problema da liderança palestina, a autoridade palestina do Fatah também é totalmente rejeitada pela população da faixa de Gaza, assim como o Hamas. Então, falta líderes palestinos aceitáveis, tanto para Israel quanto para os próprios palestinos. E há o problema perene da situação do extremismo dentro do governo israelense. Enfim, a própria população não reconhece a identidade dessa liderança, né? E certamente vai fazer falta para frente, mas pode ser um processo que pode se reverter, quem sabe.